Sprites de animação são elementos gráficos em duas dimensões que permitem a animação de personagens e objetos em jogos e outras aplicações interativas. Eles são compostos por uma sequência de imagens estáticas chamadas de quadros, que são exibidas em rápida sucessão para criar a ilusão de movimento. Cada quadro da animação representa uma pose ou mudança na posição, forma ou cor do objeto ou personagem. Quando os quadros são exibidos em uma taxa de quadros adequada, a transição entre eles cria a sensação de movimento. Sprites de animação são amplamente utilizados em muitos tipos de jogos, como jogos de plataforma, jogos de luta e jogos de RPG. Eles também são comuns em aplicativos de animação e design gráfico, permitindo a criação de animações complexas. A criação de sprites de animação pode ser um processo complexo que envolve o desenho de personagens e objetos em diferentes poses, bem como a animação desses elementos. Existem diversas ferramentas de software disponíveis para ajudar na criação de sprites de animação, incluindo programas de desenho digital e ferramentas de animação especializadas. A criação de sprites de animação requer uma mistura de habilidades artísticas e técnicas, além de um bom entendimento de design de animação. Técnicas de animação de sprites. As técnicas de animação de sprites são essenciais para criar animações suaves e convincentes para personagens e objetos em jogos e outras aplicações interativas. Aqui estão algumas técnicas de animação de sprites que podem ser: timing e spacing são dois conceitos importantes na animação de sprites que se referem à velocidade e ao espaço entre cada quadro da animação. O timing se refere à velocidade em que cada quadro é exibido. Isso é crucial para criar animações que parecem naturais e convincentes. Se os quadros forem exibidos muito rapidamente, a animação parecerá frenética e confusa. Por outro lado, se os quadros forem exibidos muito lentamente, a animação pode parecer chata e sem vida. O espaçamento, por sua vez, se refere ao espaço entre cada quadro. Esse espaçamento é o que cria a sensação de movimento entre os quadros e garante que a animação pareça suave. Se o espaçamento entre os quadros for muito grande, a animação pode parecer tremida e intermitente. Por outro lado, se o espaçamento for muito pequeno, a animação pode parecer muito rápida e hiperativa. Um exemplo comum de timing e spacing é o movimento de um personagem andando. O timing deve ser ajustado para que os quadros sejam exibidos em um ritmo que pareça natural, como se o personagem estivesse caminhando a uma velocidade realista. O espaçamento deve ser ajustado para que haja uma distância adequada entre os quadros, criando assim uma sensação de movimento suave e contínuo. A técnica de squash e stretch é uma das técnicas de animações mais importantes em animação 2D e é amplamente utilizada para criar a ilusão de peso e volume em objetos e personagens. Quando um objeto ou personagem se move rapidamente, ele pode ser comprimido ou esticado para mostrar a força da movimentação. Essa técnica também é usada para dar um toque mais expressivo aos personagens, exagerando suas características e gestos. Em jogos de plataforma, por exemplo, o squash e stretch são frequentemente usados para dar a sensação de saltos altos ou quedas rápidas. Quando um personagem pula, ele pode ser esticado no ar para dar a sensação de movimento ascendente, e então comprimido quando cai para mostrar a força da queda. É importante encontrar um equilíbrio entre o exagero necessário para transmitir a sensação de movimento e realismo, sem prejudicar a credibilidade da animação. Além disso, é importante ter em mente que a técnica de squash e stretch podem variar dependendo do estilo de arte que se está sendo utilizado. Em um jogo com estilo de arte mais realista, a compressão e a esticada podem ser mais sutis, enquanto em um jogo com estilo de arte mais cartunesco, a compressão e a esticada podem ser mais exageradas. A escolha do estilo de arte também influencia na utilização da técnica de squash e stretch. A antecipação também pode ser usada para transmitir o peso e o momentum dos personagens e objetos. Por exemplo, em uma animação de golpe, a antecipação pode ser usada para mostrar o personagem puxando o braço para trás antes de acertar o alvo, dando a sensação de que ele está usando todo o seu peso e força no movimento. A técnica de antecipação é uma das principais ferramentas para se criar animações mais realistas e imersivas, permitindo assim que os personagens e objetos se movam de forma mais natural e dinâmica. Follow-through e overshoot são duas técnicas fundamentais de animação 2D que ajudam a dar vida e naturalidade às animações. Follow-through
é usado para adicionar movimento extra ao final de uma ação, o que ajuda a criar a sensação de que a animação continua a se mover, mesmo quando a ação principal já terminou. Por exemplo, quando um personagem para de correr, seu cabelo e roupas continuam se movendo por um momento, seguindo a inércia do movimento. Isso ajuda a criar uma sensação de realismo e naturalidade na animação. A técnica de Follow Truth pode ser aplicada a muitos elementos, como cabelos, roupas, acessórios ou partes do corpo do personagem, como braços ou pernas. O overshoot, por outro lado, é usado para criar a sensação de que o objeto ou personagem está se ajustando à sua posição final, com um pequeno excesso de movimento. Isso ocorre porque, na vida real, quando um objeto ou personagem para de se mover, ele pode balançar ou se acomodar em sua posição final. A técnica do overshoot pode ser aplicada em muitos casos, como quando um personagem pula ou aterrissa no chão. O chão pode balançar levemente para mostrar o impacto, ou quando um personagem bate uma porta. A porta pode balançar um pouco antes de se fechar completamente. Ambas as técnicas de Follow Truth e Overshoot podem ser usadas para criar animações mais realistas e dinâmicas. No entanto, é importante ter em mente que essas técnicas devem ser usadas com moderação, para não exagerar nos movimentos e tornar a animação confusa ou até mesmo cansativa de assistir. Além disso, elas devem ser usadas em conjunto com outras técnicas de animação, como timing e squeeze and stretch, para criar animações coesas e atraentes. O keyframing é uma técnica fundamental na criação de animações 2D e 3D. Ela envolve a definição de quadros-chave que representam momentos importantes na animação, como mudanças na posição, forma ou expressão de um personagem. O animador define esses quadros-chave e, em seguida, o software de animação preenche automaticamente os quadros intermediários. Por exemplo, suponha que o animador queira criar uma sensação de um personagem pulando de uma plataforma para outra. Eles podem definir um quadro-chave no início do salto, outro quadro-chave no ponto mais alto do salto e um terceiro quadro-chave quando o personagem aterrissar na plataforma de destino. O software de animação, em seguida, preencherá automaticamente os quadros intermediários para se criar uma animação suave e contínua. O keyframing é uma técnica poderosa que pode acelerar significativamente o processo de animação, permitindo que os animadores se concentrem mais na expressão artística e criativa da animação. No entanto, ainda é importante que os animadores tenham um bom entendimento dos princípios de animação 2D, como squash and stretch, easing e timing, para garantir que a animação seja fluida e realista. Os ciclos de animação são uma técnica comum na animação 2D e 3D, que envolve a criação de uma sequência de animação que se repete continuamente. Esses ciclos podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, desde animações simples como a caminhada de um personagem até animações mais complexas, como a movimentação de folhagem ou água. A criação de ciclos de animação é uma forma eficiente de economizar tempo de animação, já que o animador só precisa criar a sequência de animação uma vez e pode usá-la várias vezes em diferentes pontos do jogo ou animação. Além disso, a criação de ciclos de animação pode ajudar a garantir que os movimentos dos personagens ou objetos sejam suaves e consistentes em todo o jogo. Para criar um ciclo de animação, o animador precisa criar a sequência de animação completa, incluindo todos os quadros necessários para a animação. Em seguida, o animador precisa definir o ponto em que a animação começa e o ponto em que ela termina, garantindo que esses pontos se conectem de forma suave e contínua. Uma vez que o ciclo de animação está completo, ele pode ser repetido continuamente em diferentes partes do jogo ou animação. Os ciclos de animação são frequentemente usados em jogos, onde a criação de animações detalhadas para cada movimento dos personagens seria muito trabalhosa e demorada. Além disso, a repetição de ciclos de animação pode ajudar a reduzir o tamanho do arquivo de animação, o que é especialmente importante em jogos que precisam ser executados em dispositivos móveis ou dispositivos com baixo desempenho. No entanto, é importante lembrar que nem todas as animações podem ser ciclos, especialmente aquelas que precisam se adaptar a diferentes circunstâncias ou interações de jogador. Além disso, a criação de ciclos de animação requer habilidades avançadas de animação, incluindo um bom entendimento da física do movimento e da mecânica de personagens. Como animar sprites pelo Scratch? Para animar sprites no Scratch, siga esses passos. Para tal, na aba da edição do Scratch, vamos em Eventos e pegamos este, que basicamente verifica se estamos a clicar em alguma tecla. Neste caso, queremos verificar se toca na seta da direita. Portanto, clicamos aqui
e escolhemos seta para a direita. Quando clicamos então nesta tecla, vamos fazer a personagem andar para a direita. Para isto vamos a movimento, escolhemos anda 10 passos e desta forma sempre que clicamos na seta da direita ele anda para a direita. Bem fácil. Agora é fazer isto só que para a esquerda, que é a mesma coisa. Vamos em eventos, escolhemos este, seta para a esquerda. Vamos agora a movimentos e escolhemos anda 10 passos, mas neste caso é menos 10, pois queremos no sentido inverso. Já temos o gato aí para a esquerda e direita. Vamos só meter um fundo, escolher um cenário e vou escolher este. Para fazermos o gato virar para o sentido do movimento, é simples. Vamos atrás, duplicamos este e invertemos a imagem. Agora em aparência, tiramos este bloco e metemos um em cada evento. Quando clicarmos na seta da esquerda, temos o costume 3 e para a direita o costume 1. Desta forma o movimento está feito. Com esses passos simples, você pode criar animações básicas de sprites no Scratch. À medida que se familiariza com a ferramenta, você pode explorar recursos avançados, como o uso de variáveis e programação de eventos para criar animações mais complexas e interativas. Como animar sprites pelo Construct 2? Para criar sprites animados no Construct 2, você precisa seguir os seguintes passos. Crie um novo projeto e adicione um layout para a cena onde a animação será exibida. Importe a imagem do sprite para a biblioteca de mídia do Construct 2. Certifique-se de que a imagem tem um fundo transparente, para que a animação fique mais suave. Adicione então o sprite à cena e configure as propriedades de exibição, como tamanho e posição. Clique 2 vezes no sprite para abrir a janela de edição de animação. Na janela de edição de animação, você verá a opção de criar uma nova animação. Adicione quadros à animação arrastando a imagem do sprite para a área de quadros. Você pode ajustar o tempo de exibição para criar animações mais lentas ou mais rápidas. Use a ferramenta de transição para criar transições suaves entre os quadros da animação. Adicione eventos ao sprite para fazer a animação ser exibida em determinados momentos do jogo. Depois de criar a animação do sprite, você pode usar a lógica de eventos do Construct 2 para controlar o comportamento do sprite em seu jogo. Por exemplo, você pode fazer o sprite se mover, mudar sua animação em resposta às ações do jogador, ou fazer com que ele interaja com outros objetos na cena. Com um pouco de prática, você pode criar animações incríveis e dar vida aos personagens e objetos em seu jogo usando o Construct 2. Repositórios. Repositórios de sprites são importantes para desenvolvedores de jogos e animadores, pois eles fornecem uma ampla variedade de recursos gráficos gratuitos que podem ser usados em seus projetos. Esses repositórios incluem uma grande variedade de sprites de animação, desde personagens e criaturas até mesmo objetos e cenários. O uso de sprites pré-fabricados pode economizar muito tempo e esforço na criação de animações, especialmente para projetos com prazos apertados ou orçamentos limitados. Além disso, repositórios de sprites também oferecem uma oportunidade para novos animadores e desenvolvedores aprenderem e praticarem suas habilidades com exemplos prontos. No entanto, é importante lembrar que nem todos os sprites encontrados em repositórios gratuitos são livres para uso comercial. Verifique sempre as licenças e termos de uso antes de usar qualquer recurso em seu projeto. Aqui estão alguns repositórios de sprites gratuitos que você pode usar em seus projetos. OpenGameArt.org oferece uma ampla variedade de sprites de jogos gratuitos, incluindo personagens, objetos e cenários. Kenney oferece pacotes de sprites gratuitos de alta qualidade, incluindo personagens, objetos e ambientes. It.io inclui uma ampla variedade de recursos gratuitos para jogos, incluindo sprites de personagens, objetos e efeitos. CraftPix oferece uma ampla variedade de pacotes de sprites gratuitos, incluindo personagens, objetos e cenários. GameArt 2D oferece uma ampla variedade de sprites gratuitos de alta qualidade, incluindo personagens, objetos e efeitos. Esses repositórios são uma ótima opção para quem quer economizar tempo e dinheiro na criação de sprites para os seus jogos e projetos de animação. Lembre-se de sempre verificar os termos de uso e crédito necessário dos recursos antes de usá-los em seus projetos. Cenários 2D. Os cenários são elementos fundamentais na criação de jogos, pois eles são responsáveis por ambientar e contextualizar a ação do jogo,
Além disso, os cenários podem influenciar diretamente na jogabilidade e na experiência do jogador. Um cenário bem construído pode transmitir sensações e emoções como tensão, medo, alegria e tranquilidade, por exemplo. Isso pode ser feito através do uso de cores, iluminação, textura, sons e elementos visuais que compõem um ambiente. Os cenários também são importantes na narrativa do jogo, podendo revelar informações sobre a história, personagens e objetivos do jogo. Eles podem ser usados para criar uma atmosfera única, que contribua para a imersão do jogador no universo do jogo. Por fim, é importante lembrar que os cenários devem ser criados levando em conta as limitações técnicas da plataforma de desenvolvimento do jogo, para que o desempenho do jogo não seja prejudicado. Backgrounds e planos principais. Os backgrounds e planos principais são partes fundamentais dos cenários em jogos 2D e devem ser projetados com cuidado e atenção aos detalhes. O background, ou plano de fundo, é a camada mais distante do cenário e serve para criar uma atmosfera e ambientação para o jogo. Ele pode ser uma imagem estática ou animada e deve ser projetado de forma a não distrair a atenção do jogador do plano principal do jogo. Para isso, é importante que o background tenha cores mais suaves e menos chamativas do que o plano principal, para que o jogador possa se concentrar nas ações que ocorrem na parte principal do cenário. O plano principal, por sua vez, é a camada mais próxima e interativa do cenário. É onde ocorrem as ações principais do jogo e onde os personagens e elementos interagem. É importante que o plano principal seja projetado de forma clara e coesa, para que o jogador possa entender facilmente o que pode ou não interagir no ambiente. A paleta de cores deve ser pensada de forma a destacar os elementos principais do jogo, para que o jogador possa identificá-los facilmente e se concentrar nas ações que ocorrem nessa camada do cenário. Ambos os planos devem ser projetados de forma a conversarem entre si, com um estilo visual coeso e complementar, para que o jogo tenha uma ambientação coerente e agradável aos olhos do jogador. É importante que o estilo visual escolhido para o jogo seja consistente em todo o cenário, para que o jogador possa se imergir naquele universo criado. Além disso, é importante que os elementos presentes nos planos principais estejam posicionados de forma a não obstruir a visão do jogador ou até mesmo prejudicar a jogabilidade. E por fim, é importante também lembrar que os cenários são uma parte importante na criação de jogos, pois são responsáveis por criar a atmosfera e a ambientação do jogo. Um cenário bem projetado pode tornar a experiência do jogo muito mais imersiva e envolvente para o jogador. Portanto, é importante que os desenvolvedores dediquem tempo e atenção na criação dos cenários, para que o jogo possa se destacar visualmente e oferecer uma experiência agradável e envolvente aos jogadores. Tamanhos de tela e proporção para cenários 2D. Ao projetar um cenário para um jogo 2D, é importante pensar nos tamanhos de tela mais utilizados na plataforma-alvo. Dessa forma, é possível garantir que o cenário não apresente partes faltantes ou que não fiquem espaços vazios nas extremidades da tela. Além disso, é importante considerar a proporção da tela para que o cenário possa ser visualizado adequadamente em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Por exemplo, uma proporção de 16:9 é comum em monitores de computadores, enquanto uma proporção de 9:16 é mais comum em smartphones. Uma técnica comum é projetar o cenário em tamanho maior do que o necessário e em seguida reduzir o tamanho para a proporção da tela do dispositivo. Dessa forma, é possível evitar que elementos importantes sejam cortados ou que o cenário pareça muito pequeno em telas maiores. Em resumo, ao projetar um cenário 2D, é importante considerar os tamanhos de tela mais utilizados na plataforma-alvo e a proporção da tela para garantir que o cenário seja visualizado adequadamente em diferentes dispositivos. Tilesets. Os tilesets são um elemento muito importante na criação de cenários 2D em jogos. Eles são uma coleção de imagens que contém pedaços de um cenário, cada um representando um pequeno bloco ou tile, que pode ser repetido em diferentes combinações para criar o ambiente do jogo. Os tilesets são uma solução eficiente para a criação de cenários, já que permitem que os desenvolvedores criem cenários mais elaborados e detalhados com o menor custo de processamento. Isso ocorre porque, em vez de criar um cenário completo, é possível criar várias peças de tamanho uniforme e usá-las para construir o cenário completo. Os tilesets também permitem que os desenvolvedores criem uma variedade de ambientes para o jogo com maior facilidade, já que é possível criar diferentes conjuntos de tiles para cada ambiente, como florestas, cavernas ou até mesmo cidades.
Por exemplo, além disso, os tilesets podem ser usados para criar animações e efeitos especiais, como água em movimento ou fumaça. Eles também podem ser usados para criar cenários parallax, que são cenários com camadas de imagens em diferentes tipos de profundidades, dando a impressão de movimento de fundo à medida que o jogador se movimenta pelo cenário. Em resumo, os tilesets são uma ferramenta muito útil na criação de cenários 2D em jogos, permitindo aos desenvolvedores criar ambientes mais elaborados e detalhados de maneira mais eficiente. Eles também podem ser usados para criar animações e efeitos especiais, além de permitir a criação de cenários parallax. Como criar um cenário 2D no Scratch? Para criar um cenário 2D no Scratch, siga os passos a seguir. Abra o Scratch e crie um novo projeto. Selecione um fundo para a tela clicando no ícone Escolher um fundo, no canto inferior direito da tela. Para criar elementos do cenário, use os blocos de desenho na seção Caneta, dos blocos de programação. Você pode desenhar linhas, formas, preencher áreas com cor e muito mais. Para criar imagens mais complexas, você pode importar imagens externas, clicando no ícone Carregar figura, na seção Figuras, dos blocos de programação. Você pode criar vários planos de fundo ou camadas adicionando mais fundos e alternando entre eles usando o bloco Mudar Fundo para. Adicione personagens e elementos interativos no cenário para criar o jogo. Lembre-se de que o Scratch é uma plataforma de programação visual e não requer habilidades avançadas de desenho ou de codificação para criar um cenário 2D. Experimente diferentes blocos de programação e veja como eles afetam o cenário para encontrar o melhor resultado. Como criar um cenário 2D no Construct 2? Veja a seguir alguns passos para criar um cenário 2D no Construct 2. Abra um novo projeto no Construct 2 e escolha a opção Blank para criar um projeto vazio. Na barra lateral esquerda, clique na opção Layouts e adicione um novo layout clicando em Add Layout. Selecione o novo layout criado e abra a janela de Propriedades na barra lateral direita. Aqui você pode definir o tamanho do layout, largura e altura do cenário. Em seguida, é possível adicionar objetos ao cenário clicando no botão Insert New Object, na barra superior do Construct 2. É possível escolher entre diversos tipos de objetos, como sprites, caixas de colisão, textos, entre outros. Para adicionar um fundo ao cenário, você pode criar uma nova camada clicando em Add Layer, na barra lateral esquerda. Em seguida, é possível escolher uma imagem para servir como plano de fundo utilizando a ferramenta de desenho. É possível criar os elementos do cenário, como plataformas, paredes e até mesmo outros obstáculos. Para escolher a ferramenta de desenho na barra lateral esquerda e começar a desenhar. Para adicionar animações aos elementos do cenário, é possível utilizar as ferramentas de animação do Construct 2. Basta selecionar o objeto que deseja animar e abrir a janela de animações na barra lateral direita. Para testar o cenário, é possível utilizar a função de Preview do Construct 2. Basta clicar no botão de Preview na barra superior e testar o jogo. Esses são alguns passos básicos para criar um cenário 2D no Construct 2. É importante lembrar que o Construct 2 oferece diversas funcionalidades e ferramentas para a criação de jogos, e explorá-las pode ser muito útil para criar cenários mais detalhados e elaborados. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa aula e até mais, pessoal!